Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos bem-vindos a mais uma aula com transmissão ao vivo da nossa disciplina Gestão Estratégica de Marketing. E nessa aula a gente vai fazer uma revisão aí, a gente vai resgatar os principais conceitos, as principais teorias e práticas que a gente abordou ao longo da nossa disciplina. Vale sempre reforçar a importância que se tem de você fazer a leitura da apostila, das unidades de estudo no nosso material didático, fazer também assistir às aulas conceituais e, é claro, acompanhar as nossas aulas com transmissão ao vivo, como é o caso da nossa aula de hoje, que vai ser a nossa aula de revisão. Quais foram os temas mais relevantes que a gente abordou ao longo da nossa disciplina de Gestão Estratégica de Marketing? Essa aula é para preparar você um pouco mais para as nossas avaliações, para que você possa aí tirar uma boa nota e concretizar o seu aprendizado, tá certo? Então, olha só, como a nossa própria disciplina já diz, gestão estratégica de marketing, o uso do marketing como uma ferramenta estratégica para as organizações. Então, a estratégia, construir estratégias de marketing para que as empresas possam ser bem-sucedidas em suas atividades. A gente trabalhou esse conceito de necessidade, desejo e demanda várias vezes ao longo da nossa disciplina, porque é muito importante. Quando a empresa tem um pensamento estratégico ou quando ela vai desenvolver qualquer estratégia no mercado, é importante que ela sempre parta do princípio, do mais óbvio, do mais importante, que é entender o seu posicionamento nesse mercado, conhecer esse mercado, estudar a real necessidade, os desejos dos consumidores e verificar a demanda para determinado produto ou serviço. E aí tem aquela pergunta, o marketing cria necessidade? Nós já vimos que não, que o marketing não cria necessidade. Na verdade, a prática do marketing é de observar e estudar o mercado consumidor, o mercado que a empresa está inserida, e identificar necessidades nesse mercado consumidor, criando produtos ou serviços para atender a essas necessidades. Então é muito importante a gente revisar. Marketing não cria necessidades. A prática do marketing é de estudar o mercado e identificar necessidades e criar produtos para atender a essas necessidades. O exemplo clássico que eu trouxe para vocês, né, do iPhone como um exemplo de que a Apple, a empresa que inventou o iPhone, ela não criou necessariamente a necessidade da gente ter o smartphone. Ela identificou que nós, seres humanos, que vivemos em sociedade, precisamos nos comunicar, precisamos nos divertir, nos relacionar, né? Utilizávamos o telefone para fazer isso, o telefone celular, a gente fazia ligação, mandava mensagem, mas o que tal juntar mais recursos nesse aparelho móvel, né? E aí criou-se o smartphone, uma série de recursos, a internet na palma da mão, né, no nosso bolso, a gente levando isso, toda essa tecnologia para onde a gente vai, e parece que a gente que criou uma necessidade, a gente não vive mais sem o smartphone, mas na verdade a gente não vive sem o smartphone até aparecer uma nova tecnologia que vai suplantar esse produto. Então, a nossa necessidade não é do aparelho em si, a nossa necessidade é de se comunicar, se conectar, se divertir, trabalhar, estudar e utilizar uma ferramenta para isso. Amanhã ou depois surge uma nova ferramenta e que vai atender a essas e outras necessidades que a gente nem sabe que tem ainda. Então, marketing, de forma estratégica, é estudar o mercado, identificar necessidades e criar produtos para atender essas necessidades. Até porque nós vamos evoluindo enquanto seres humanos e as nossas necessidades vão também evoluindo, mudando, né? Então as empresas precisam estar atentas a essas mudanças. Desejo. Então a necessidade está atrelado a necessidades básicas como alimentação, necessidades sociais, necessidades de comunicação, necessidades de estima, necessidades de segurança. E desejo é quando a minha necessidade ela é específica. Por exemplo, eu tenho necessidade de me comunicar, eu tenho necessidade de trabalhar online e eu quero comprar um smartphone. Isso é uma necessidade. Agora,
eu tenho desejo de comprar um smartphone da Apple. Aí é uma necessidade que se tornou um desejo por uma marca e um produto específico. O desejo também ele é moldado não só por questões das marcas, mas também pela cultura. Então, por exemplo, uma necessidade básica, eu estou com fome, mas, por exemplo, se eu estou com fome no Japão, provavelmente a cultura eu vou querer comer um sushi, um sashimi. Se eu estou com fome nos Estados Unidos, provavelmente essa fome vai se tornar um desejo de comer um hambúrguer e assim por diante. Então a necessidade é a fome. O desejo é a necessidade direcionada, projetada, específica, por um produto específico, por algo específico ou até mesmo por uma marca específica. Eu posso estar com fome, que é uma necessidade, me deu um desejo de comer um hambúrguer, mas eu quero uma marca específica. Eu quero comer um hambúrguer do Burger King. Aí é um desejo. Eu quero comer um hambúrguer do Madeiro. Aí é um desejo muito específico, tá certo? Então as marcas, dentro da gestão estratégica de marketing, estudam as necessidades, identificam necessidades, mas também buscam conduzir o desejo dos seus consumidores para os seus produtos de forma específica. E a questão da demanda, necessidade, desejo e demanda. Não adianta nada eu estudar um mercado, encontrar uma necessidade, criar um produto, estimular o desejo, mas na hora de vender esse produto no mercado não existe demanda. Porque, por exemplo, esse produto pode ser muito caro e aí não tem quantidade de pessoas suficiente para poder pagar por esse produto. Né? O McDonald's, por exemplo, ele faz estudo de demanda. Ele vai até a cidade e verifica se tem uma quantidade de pessoas suficiente, com renda suficiente para manter a operação naquela cidade. Geralmente, o McDonald's só abre os seus restaurantes em cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, a demanda é o estudo da relação de preço-valor de um produto. A gente citou aqui nas nossas aulas, por exemplo, que está surgindo uma nova indústria, um novo mercado, o mercado da corrida espacial, do turismo espacial. Mas a demanda por turismo espacial, por enquanto, é muito pequenininha. As viagens espaciais que estão começando agora, o bilhete, né? O bilhete de embarque custa cerca de 250, 300 mil dólares e até mais para você poder ir para a órbita terrestre. Mas quem sabe no futuro, né? Esse mercado vai expandindo e a demanda, os custos vão diminuindo, vai ficando mais acessível e a demanda cresça, né, para esse mercado. Isso é uma tendência que pode acontecer, tá certo? Então, revisamos necessidade, desejo e demanda e agora vamos falar um pouquinho sobre um outro aspecto que a gente falou bastante na nossa disciplina, a questão da inteligência de marketing. Para eu desenvolver estratégias eficientes no mercado, eu preciso pensar de forma inteligente. E aí existe uma expressão em marketing que se chama SIM, Sistema de Informação de Marketing. E essa informação a gente pode passar esse I de informação para inteligência, Sistema de Inteligência de Marketing. Na era digital que estamos vivendo agora, na era baseada em dados, o uso da tecnologia, o uso de sistemas, o uso de banco de dados, né, o uso da inteligência artificial pode ajudar e muito na minha inteligência de marketing. Por quê? Um gestor, um profissional de marketing, um presidente de uma empresa, um grande executivo, pessoas que lideram o seu mercado, não tem nenhum ser humano tem capacidade de processar todos os dados ou os dados mais importantes para tomar decisões hoje na economia digital. Se nós não tivermos sistemas, softwares, ferramentas digitais que nos ajudam a coletar dados, filtrar dados, parametrizar dados e trazer para nós informações para tomada de decisão, a gente vai ficar para trás, porque as grandes empresas ou as empresas mais inteligentes estão fazendo isso. Como que uma empresa vai tomar uma decisão estratégica no seu mercado por feeling, porque a pessoa acha que isso é bom ou não é? Então, é muito importante que a empresa utilize os próprios dados que ela gera. Então, se eu tenho um banco de dados de clientes, eu vou buscar informações, dados desse banco de dados, eu vou cruzar informações para ajudar na tomada de decisão. Talvez ali, dentro do meu próprio banco de dados,
com as informações de compra dos meus clientes, eu posso identificar oportunidades ou posso identificar problemas que precisam ser resolvidos, né? Então não tem como hoje a gente pensar em estratégia de marketing sem necessariamente a gente pensar num sistema de inteligência de marketing baseado em dados. E já existem, obviamente, além dos bancos de dados tradicionais, além das informações que estão na internet disponíveis, né? Existe também, obviamente, também sistemas de inteligência artificial, os chatbots hoje, que são programas de atendimento digital, virtual, que recolhe muitas informações e que também pode nos ajudar nessa otimização. Certo, falamos de sistema de inteligência de marketing, o SIM, ou sistema de informação de marketing baseado em dados, que nos ajudam a tomada de decisão e definição de estratégias. E agora vamos falar sobre algumas estratégias que podem ser desenvolvidas baseadas em marketing. O marketing é reconhecido pelos seus famosos 4 P's, produto, preço, praça e promoção. E uma das formas da gente pensar em estratégias de marketing é pensar em estratégias focadas para cada um desses 4 P's. Estratégias de produto, estratégias de praça, estratégias de preço e estratégias de promoção. Então já tem uma empresa que existe no mercado, que já tem o seu produto. Essa linha de produtos tem preços definidos, essa linha de produtos é distribuída em uma determinada localização ou praça e ela faz a sua comunicação ou promoção com o seu público-alvo. Como que eu posso pensar nisso envolvendo as estratégias de marketing? Então, assim, eu vou pensar em estratégias específicas de produto, de posicionamento de marca, de agregar valor àquela marca para o preço ser mais lucrativo e também mais competitivo, e também pensar em estratégias de logística e distribuição. Além disso, além de eu pensar em estratégias específicas para o marketing, eu tenho também a questão de análise. Então, para qualquer estratégia que eu vou definir da minha empresa, pode ser uma estratégia para o produto, pode ser uma estratégia somente para a praça, somente de localização e distribuição, pode ser uma estratégia só de comunicação. Eu tenho, por exemplo, um produto bem posicionado no mercado, um preço competitivo, uma boa distribuição, mas eu quero me diferenciar da concorrência. Eu posso fazer isso através de uma campanha de comunicação diferente, me posicionar minha marca de um jeito diferente. Então eu crio uma estratégia somente de promoção ou só de comunicação. Isso vai depender de uma análise. Então, sempre para definir estratégias, eu preciso fazer uma análise, um estudo da minha empresa, do ambiente que ela está inserida. E nesse quesito, a gente falou sobre macroambiente e microambiente. Uma empresa que atua em um determinado mercado, ela precisa estar sempre fazendo análise de todos os ambientes que ela está envolvido. No caso do microambiente, é quando a gente está observando e analisando a minha própria empresa, as forças e fraquezas delas, as oportunidades e ameaças do meu mercado, dos concorrentes, dos fornecedores, dos consumidores. E o macroambiente, como a gente viu, são forças externas ao mercado, mas que exercem influência nesse mercado. Por exemplo, a economia. Então, a economia é uma força maior, uma força externa, que exerce influência sobre o mercado. Se a minha empresa, por exemplo, é uma empresa que trabalha no ramo da importação e da exportação, e o dólar tem uma alta muito grande ou uma queda muito grande, isso é um fator externo que vai influenciar diretamente no meu negócio. Se eu trabalho com uma empresa que vende produtos importados do exterior, da China, dos Estados Unidos, e o dólar tem uma alta muito grande, o custo do meu produto aqui no Brasil vai ser muito grande. Então eu tenho que olhar sim a minha empresa, o meu produto, o meu preço, praça, promoção. Eu tenho que olhar os meus concorrentes, analisar sempre os meus concorrentes, os meus fornecedores, os consumidores, mas também eu tenho que estar de olho no chamado macroambiente, para ir ali identificar possíveis oportunidades ou possíveis ameaças. E para isso eu utilizo a matriz SWOT, a nossa velha e conhecida matriz SWOT, que está ligada às forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, ou em português, a FOFA.
E é um quadrante muito simples. Eu posso usar o quadrante da matriz SWOT para fazer uma análise da minha empresa, quais são as minhas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Posso usar o mesmo quadrante e falar assim, eu tenho um concorrente A, B, C e D. Quais são as forças do meu concorrente A? Quais são as fraquezas do meu concorrente A? Quais são as oportunidades e ameaças que eu posso encontrar nesse segmento do mercado? E a mesma coisa para o B, o C e o D, e ali eu vou desenvolver as minhas estratégias. A SWOT é simples, mas ela é muito eficiente para a gente desenvolver os nossos planejamentos estratégicos. Então, através da análise de mercado, né, que eu faço para desenvolver estratégias, eu vou estar olhando cenários futuros, os meus ambientes, né, que eu estou envolvido, macroambiente e microambiente, e as tendências do mercado, encontrando oportunidades ou ameaças. Muito bem, eu também faço uma análise estrutural do mercado, além da questão do macro e microambiente, onde eu posso considerar forças que atuam sobre esse mercado, como barreiras de entrada a novas empresas. Às vezes eu tenho mercados muito fechados, que é difícil de entrar novas empresas, poder de barganha dos compradores, tem empresas muito grandes que podem ter poder de barganha maior que o meu, dos fornecedores, vulnerabilidade de produtos que podem ser substituídos rapidamente, o grau de rivalidade entre as empresas, então um mercado com muita concorrência e muita rivalidade, guerra por preço, por exemplo, ou um mercado que tem um número menor de concorrentes, são variáveis que eu preciso estar sempre observando na minha análise para definição de estratégias. Algumas estratégias de acesso ao mercado. Então, olha a estrutura do mercado e eu quero entrar em um mercado. Quais estratégias que eu posso utilizar? Tem empresas que querem entrar ou ampliar sua participação no mercado. Por exemplo, você tem lá um mercado de maionese. Então, já existem grandes marcas de maionese, mas uma empresa ela quer entrar nesse mercado. Esse mercado é muito fechado, os agentes desse mercado eles têm poder de compra, ou esse mercado ainda tem espaço para ser explorado. Ou, por exemplo, tem uma empresa que ela é terceiro lugar, ela tem 15% desse mercado, 15% de market share. E dentro do planejamento estratégico dela, ela decide que ela quer ampliar a sua participação para 20% desse mercado. O que eu preciso fazer? Lançar novos produtos? Fazer uma nova campanha de comunicação? Reformular a marca? Baixar o preço? Então eu vou definir isso a partir da minha análise, né? Construir capilaridade geográfica para ampliar minha participação no mercado. Então pode ser que a minha estratégia seja de estar presente em maior número de pontos de vendas, maior número de cidades possíveis. Ampliação das vendas em PDVs. Então assim, eu posso estar na mesma região geográfica, ou seja, eu atuo na região sul do país, mas eu posso aumentar as minhas vendas estando em um maior número de pontos de vendas possíveis. A Coca-Cola, por exemplo, é uma marca que é campeã nisso. Você encontra a Coca-Cola no mercado, você encontra a Coca-Cola na farmácia, você encontra a Coca-Cola na padaria, na sorveteria, nos restaurantes, nos clubes, nas estações de metrô, ou seja, você encontra a Coca-Cola em tudo quanto é lugar. Ela está em todo lugar e em maior número de pontos de venda possível. Isso é uma estratégia de ampliação através de pontos de vendas, que podem ser físicos, lojas físicas, ou, na era digital, também pontos de venda virtuais, comércios eletrônicos e assim por diante. É uma estratégia de você ser omnichannel, ou seja, multicanal, está em diversos canais de vendas diferentemente. Isso de acordo com o seu mercado. Continuando nossa revisão, gestão e práticas de marketing. Então, eu vou fazer toda essa análise para desenvolver um planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele é um planejamento de longo prazo. Então, eu quero que a minha empresa aumente a participação de mercado em 5% nos próximos 2 anos. O que eu vou fazer para isso? Por que eu quero fazer isso? Quem? Onde? Como? Quando? Por quê? São perguntas que eu faço iniciais para desenvolver qualquer tipo de planejamento. E do meu planejamento estratégico eu vou ter desdobramentos para o nível tático de médio prazo e para o nível operacional de curto prazo, envolvendo toda a estrutura da empresa. Então vale a pena resgatar aí os conceitos de planejamento estratégico, tático e operacional. Está lá no nosso material didático e é importante você estudar para a nossa avaliação também.
Tipos de estratégias, e aí dependendo da maturidade de um mercado, de uma empresa no mercado, eu também vou desenvolver estratégias baseadas nisso. Tem estratégias de sobrevivência, quando uma empresa ela está ali com poucas alternativas, né, desse mercado, fez uma SWOT, está com muitos pontos fracos e ameaças, e essa empresa ela vai ter que desenvolver estratégias kamikazes, mais ou menos falando. Então, por exemplo, uma empresa que está muito mal das pernas pode desenvolver uma estratégia de sobrevivência, por exemplo, de baixar os preços para tentar um fôlego nesse mercado. Estratégia de manutenção, quando a empresa está num ambiente de ameaças, de muita concorrente, ela possui uma série de pontos fortes, então ela precisa se defender dos concorrentes. Então ela tem uma atitude defensiva diante das ameaças. Geralmente empresas que são líderes de mercado desenvolvem esse tipo de estratégia. Estratégia de crescimento, empresas que estão entrando no mercado ou que vão lançar novos produtos e querem aumentar o seu volume de vendas. Então ela faz uma estratégia de crescimento, de capilaridade. E estratégia de desenvolvimento é empresas que estão bem estabelecidas no mercado com concorrência, mas que ela tem um bom posicionamento no mercado, mas aí ela quer encontrar novos mercados, novos segmentos, ampliar paralelamente, certo? Ou investir em novas tecnologias, criar uma inovação. Então são tipos de estratégias de acordo com a maturidade de certos mercados. E aí existem estratégias mais específicas, pontuais, por exemplo, como no varejo a gente vê muito disso, estratégias de preço baixo, onde a empresa ela tem uma estratégia às vezes de curto e médio prazo de criar promoções, liquidações, descontos especiais para determinadas ocasiões para poder fazer giro de vendas, né? Com isso ela ganha escala, ou empresa que está entrando no mercado, então ela começa com um preço mais baixo para o consumidor experimentar o produto e ela vai ganhando fatia do mercado com o tempo. Ela geralmente trabalha com margem de lucro mais baixa do que as empresas que estão há mais tempo no mercado. Ela tem um foco mais agressivo em vendas do que as empresas mais tradicionais e que já tem uma boa fatia do mercado. E é difícil a sustentação. Tem muita empresa que entra no mercado, mas são poucas que conseguem realmente sucesso com as suas estratégias, se não for muito bem pensada, principalmente quando entra de forma agressiva com uma margem de lucro muito pequena. Estratégia de valor agregado é o outro lado da moeda. É quando uma empresa ela tem uma visão mais de médio e longo prazo, ela busca ganhar diferencial competitivo, ela vai trabalhar com produtos com maior qualidade, maior inovação, ela vai com certeza ter uma margem de lucro mais alta, ela investe muito em inovação e tecnologia e ela busca fazer a sustentação da sua marca ao longo do tempo através da inovação e do que nós chamamos de branding, que é construir valor agregado para a marca. Então, as grandes marcas que a gente vê no mercado, que são marcas valorizadas, são marcas desejadas, né? Elas tiveram essa estratégia de posicionamento, diferenciação. Então, são dois lados da moeda. A estratégia de preço baixo e a estratégia de valor agregado. E os dois tipos de estratégias se encaixam dentro do marketing. Vai depender de qual é o mercado que a gente está fazendo, por isso que a análise é importante, qual é o mercado que a empresa está inserida, qual é o público-alvo desse mercado, o nível de demanda desse mercado, então por isso são todas estratégias relevantes, certo? Eu posso, pensando em concorrência, eu posso desenvolver estratégias para atender o mercado como um todo, para atender um segmento do mercado ou para buscar, dentro do conceito de concorrência, o oceano azul, buscar nichos que estão sendo pouco atendidos ou subnichos, né? Eu vou focar o meu negócio no meu público-alvo. Então, eu tenho o mercado de pets, por exemplo. O mercado de pets no Brasil é um mercado gigantesco, bilionário. Existem muitas empresas dentro desse segmento, desse setor, mas e é bastante concorrido. Então, às vezes, eu vou abrir um pet shop e aí eu tenho muita concorrência de pet shop, mas eu posso abrir um pet shop, dependendo de onde eu estou, focado em gatos, por exemplo, só para atender gatos. Então eu já estou nichando um pouco o meu mercado e aí eu posso criar um diferencial, certo? Então eu posso buscar espaço no mercado com estratégias de nicho e subnicho. É uma outra estratégia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das atividades da nossa disciplina que estão disponíveis para você fazer no seu ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou dar algumas orientações aqui, então é muito importante. Essa é uma aula de revisão, então a gente vai falar um pouquinho das atividades. Em uma das atividades da nossa disciplina, a gente fala dos perfis
digigráficos, né? Eu trago ali um texto inicial para você e ali a gente debate sobre essa questão de segmentação de mercado, de público-alvo, que tem todos os aspectos geográficos, demográficos, populacionais, psicográficos, isso que é a tradição do marketing, mas hoje a gente tem que também pensar no comportamento do nosso consumidor em relação à tecnologia. E aí tem um estudo muito interessante da agência DM9 que fez um perfil digigráfico, onde ela estabeleceu alguns perfis de consumidores que usam a tecnologia. E aí ela colocou para a gente 5 perfis macros, como os imersos, os ferramentados, os fascinados, os emparelhados e os evoluídos. Para ilustrar um pouquinho, eu trouxe um vídeo para a gente poder assistir agora, que fala um pouquinho do resumo de como a DM9 fez essa pesquisa para poder definir esses perfis digigráficos. Vamos dar uma olhada? Beleza. 3, 2. Muito bem. Então, para a atividade que você, se não fez ainda, vai fazer, aqui fica algumas orientações, dá uma olhada lá nos perfis digigráficos e tenta descobrir qual é o perfil que você mais se encaixa. Eu, por exemplo, me encaixo aqui no perfil ferramentados. Eu sou uma pessoa que gosta e usa tecnologia no dia a dia, uso tecnologia para trabalhar, né, tanto dispositivos quanto ferramentas, softwares, aplicativos no dia a dia para o meu trabalho como professor, mas não dependo única e exclusivamente da tecnologia. Gosto também de viver um pouco também a vida, digamos assim, no mundo real. Tem os imersos, que são aqueles que trabalham, respiram, né, com tecnologia o tempo todo e vivem e trabalham ali dentro da internet. Tem os fascinados, que são aqueles que querem ter as novidades, são aqueles que compram sempre os lançamentos, né? Os emparelhados e os evoluídos, que são da nova tecnologia, são as novas gerações que têm muito mais facilidade de lidar com as novas tecnologias, certo? Muito bem. Agora, uma outra atividade nossa, eu trago um case da Netflix para a gente poder aprender um pouquinho das estratégias da Netflix dentro disso. Então, tem um texto lá bem legal, faça a leitura do texto e nesse texto fala sobre as 5 lições de marketing da Netflix. Quais são elas? Primeiro, seja inovador. Óbvio, né? Netflix provocou uma disrupção no mercado audiovisual, foi a primeira grande plataforma de streaming, então foi muito inovadora. Saiba o que o seu público quer, Netflix também inovou nisso, o algoritmo da plataforma Netflix é baseado em personalização e recomendação. Crie conteúdo original. A princípio a Netflix não tinha conteúdo original, mas a sua estratégia foi investir bilhões e bilhões de dólares para fazer filmes e séries originais, para que as pessoas desejam, isso eu vou assistir somente na Netflix. Aposte na interação por meio das redes sociais, a Netflix é muito boa nisso, para o lançamento das séries, para tudo, faz umas campanhas muito legais nas redes sociais e encante o seu público-alvo. Obviamente que todas essas estratégias aqui culminam no encantamento do público-alvo. Óbvio, né, gente? Hoje existem outras plataformas de streaming, não só a Netflix, mas ela foi pioneira e é um case de marketing a ser estudado. Com base nisso, na nossa atividade, que se você não fez, você vai fazer, você vai falar sobre os 4 P's da Netflix: produto, preço, prazo e promoção. Então, descreva os 4 P's da Netflix. O produto da Netflix é o quê? É o streaming, a plataforma, os filmes, séries. O que ela oferece para as pessoas? O preço. A Netflix, qual é a taxa de preço dela, da assinatura da Netflix? Na média, quanto que a Netflix cobra? Tem um bom custo-benefício, porque hoje tem concorrência. Tem plataformas de streaming que cobram mais barato que a Netflix. Tem plataformas de streaming que cobram mais caro que a Netflix. E por que a Netflix cobra esse preço? Qual é o argumento de venda da Netflix? Praça tem a ver com distribuição. Obviamente, a Netflix tem distribuição praticamente no mundo inteiro através da internet. Mas isso é dividido também. No Brasil, não tem os mesmos conteúdos, todos os conteúdos que tem nos Estados Unidos. E no Japão tem outros, na Ásia tem outros conteúdos que não tem aqui, tem a questão da barreira da língua e tal, e assim por diante. E promoção é como a Netflix faz a divulgação
das suas séries, filmes, do seu conteúdo. E eu já dei um spoiler aqui, que se você procurar divulgação das Netflix nas redes sociais, você vai ver que assim, eles fazem campanhas muito legais, muito interativas com as pessoas na internet quando lançam os filmes e séries. E também eu trouxe um case muito bacana, que é o case que fala da guerra das colas. Nós falamos tanto em questão de concorrência, né? Como eu analisar a minha concorrência para desenvolver estratégias competitivas no mercado, e eu trouxe aqui um dos maiores exemplos de concorrência, de estratégia de tentar ganhar mercado do concorrente dos últimos 100 anos, vamos colocar assim, que foi a Guerra das Colas que aconteceu entre a década de 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos, que foi a guerra da Coca-Cola com a Pepsi. A Coca-Cola reinava absoluta no mundo inteiro e a Pepsi vem inovando na sua comunicação, inovando em vários aspectos, tentando tirar mercado da Coca-Cola. E pasmem, a Pepsi conseguiu tirar muito mercado da Coca-Cola nos Estados Unidos. A Coca-Cola passou por períodos muito complicados nessa época e esse tempo, né, esse período foi chamado de Guerra das Colas. E aí tem alguns marcos aqui, né? Entre a década de 70 e 80, a Coca-Cola teve sua liderança ameaçada pela Pepsi, sua maior rival. Aconteceu uma guerra de mídia entre as duas marcas, nos comerciais, em filmes, contratando celebridades para poder fazer isso. A Pepsi lançou o Pepsi Challenge, que era um teste às cegas, onde colocava para a pessoa experimentar o refrigerante sem aparecer a marca, e a pessoa experimentava e sempre escolhia a Pepsi como melhor. Isso foi bastante revolucionário na época. A Pepsi contrata o Michael Jackson nessa época aqui para ser o garoto da Pepsi, e aí cria toda uma campanha de New Generation, ou seja, a nova geração prefere Pepsi, então investiu nos novos consumidores. Foi uma guerra naquela época, para as marcas foi excitante, e para nós é muito interessante para a gente ver como case de marketing, tá? Então, eu trouxe esse case para a gente poder analisar. Estou trazendo aqui mais explicações para você agora. E aí, eu trouxe um filme aqui, um pequeno vídeo que ilustra um pouquinho disso para a gente poder ilustrar um pouco mais sobre a Guerra das Colas. Vamos ver? 3, 2. Então, muito bacana, né? Então, leia toda a atividade, assista os vídeos que eu recomendo, os links estão lá, e aí as nossas perguntas aqui para a gente refletir. Qual foi a estratégia criada pela Coca-Cola para estar presente no imaginário coletivo ao longo de tantas décadas? Além de fazer publicidade em tudo quanto é lugar, a Coca-Cola também, a marca Coca-Cola e o produto Coca-Cola, ele esteve e ainda está presente na mídia, nos filmes, nas séries, principalmente em Hollywood. Então a gente sempre vê a marca Coca-Cola lá. Qual foi a estratégia criada pela Pepsi para enfrentar a Coca-Cola? Também entrar no cinema. A Pepsi entrou com tudo no cinema na década de 80, mas lembra que eu falei do Michael Jackson? Contratou o Michael Jackson, celebridade, teve o Pepsi Challenge. Olha eu dando spoiler aqui. Descreva as estratégias adotadas pela Coca-Cola para reposicionar o produto no mercado e enfrentar a Pepsi na Guerra das Colas. Olha, a Coca-Cola até mudou a sua fórmula secreta. E será que deu certo? Qual a imagem que você tem da marca Coca-Cola hoje? Claro, a Coca-Cola se viu ameaçada pela Pepsi, mas ainda é o refrigerante mais vendido no mundo. E qual é a sua imagem da Coca-Cola hoje? Será que os refrigerantes hoje têm a mesma imagem que tinha na década de 70, 80, 90? Nesse contexto de qualidade de vida mais saudável? Está aí um caminho para você refletir, certo? E para finalizar, com o objetivo apenas de ilustrar e de preparar um pouquinho melhor você para a nossa avaliação, eu trouxe algumas questões aqui objetivas que não necessariamente vão cair na prova, certo? Mas aqui é só para a gente treinar para a nossa avaliação. E eu dou uma dica muito importante para você. Além disso que nós vamos fazer aqui, de olhar algumas questões e ver a resposta certa e analisar sobre elas, eu oriento você para se preparar bem para a nossa prova, para a nossa avaliação, ler novamente a nossa apostila, assistir às aulas e olhar as questões lá da atividade de estudo. Ver o que você acertou, o que você errou. Ali é um bom treino para que quando você chegar na prova, você vai estar com tudo ali
na ponta da língua. Então vamos lá, vamos resolver algumas questões juntos aqui. Número 1, olha o enunciado da questão. Este tipo de estratégia exige que a empresa possua grande capacidade instalada para atender elevadas demandas, o que proporcionará economias de escala e reduções de custo, em virtude da experiência adquirida. Tal afirmativa refere-se a qual estratégia? Vamos ver as alternativas. Diferenciação, letra A, diferenciação. Letra B, liderança em despesa. Letra C, vantagem competitiva. Letra D, liderança em custo. Ou letra E, enfoque. Qual que você acha que é a resposta certa? Vou te dar 5 segundos. Ok. Vamos olhar a resposta certa. Você acha que é A, B, C, D ou E? A resposta certa é liderança em custo. A estratégia de liderança em custo a empresa procura atingir o menor custo possível na produção através da utilização de políticas e processos que orientem a companhia para atividades afins. Então, liderança em custo eu vou brigar por preço e eu vou aumentar minha margem de lucro reduzindo o custo de produção ou de compra desse produto, certo? Pergunta 2. É um roteiro de ação e também uma justificativa de investimento e reúne todas as ferramentas e princípios de marketing. É um roteiro, é um plano de ação e também uma justificativa para o investimento e reúne todas as ferramentas e princípios de marketing. Tal afirmação diz respeito ao, letra A, laudo de marketing, letra B, estratégia de marketing, letra C, plano de marketing, letra B, D, planejamento estratégico ou letra E, planejamento tático. Qual que você acha? Laudo de marketing, estratégia de marketing, plano de marketing, planejamento estratégico ou planejamento tático? A resposta certa é letra C, plano de marketing, documento estratégico corporativo por meio do qual diversos fatores são considerados e sintetizados, alternativas são avaliadas e decisões são tomadas. Claro que aqui é só um exercício, só um treino, para a gente poder ver como que são as perguntas, o formato delas, para a gente se preparar melhor, tá certo? Número 3, para finalizar, pode ser entendida como variáveis externas e não controláveis pela empresa, que podem criar condições favoráveis para a empresa desde que a mesma tenha condições e interesse de usufruí-las. Isso se refere a ameaças, oportunidades, forças, fraquezas ou pontos fortes. O que eu posso fazer aqui? Pode ser entendido como variáveis externas não controláveis, externas para a empresa, que podem criar condições favoráveis. Esse aqui, condições favoráveis, então quando eu vou olhar aqui, ameaça é uma condição favorável? Não, ameaça é uma condição que não é favorável, então letra A não é. Forças, talvez, só que a força tem a ver com microambiente, e nós estamos falando aqui de forças externas. Fraquezas, fraquezas não são condições favoráveis. Pontos fortes é igual forças. Então eu posso entender, talvez, oportunidades, condições favoráveis, externas, né? Qual é a resposta certa? Claro, letra B, oportunidades, aspectos positivos, favoráveis do ambiente, com o potencial de fazer crescer a vantagem competitiva. Eu identifico isso através da matriz SWOT. Gente, foi só ali uma ilustração, fiquem tranquilos para a nossa avaliação, estudem, leiam a apostila, revisem, façam as atividades que ainda você, porventura, não tenha feito, assista e reassista as aulas quantas vezes quiserem e o que eu posso desejar ao final dessa nossa aula é sucesso para você, tanto na avaliação quanto na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado e até a próxima!